Boa tarde, obrigado por terem vindo. Nós temos aqui um nicho de pessoas que eu conheço e de pessoas que eu não conheço, o que é bom sinal. Esse é sinal que a informação circulou para além do meu círculo, que já é bom sinal. Estou também contente porque tínhamos no Facebook umas 30 pessoas que disseram que vinham, e vieram mais do que 3 que tinham dito, isso o Facebook, aquilo é 10% das pessoas que dizem que vão de facto. Apesar de termos mais do que 3 pessoas, de qualquer forma, portanto, o objetivo hoje é simplesmente dar um pontapé de saída, é um marco de informação acerca da candidatura cidadã do Tempo de Avançar. E, portanto, é o primeiro passo a que se espera que se sigam outros, de preparação de alerta para o facto de que o Tempo de Avançar está a começar. Sempre. Um alerta e uma primeira informação de que é o Tempo de Avançar, que o Tempo de Avançar está no início, terá a sua convenção no final deste mês. Portanto, e a partir daí depois terá um percurso a fazer que se espera que seja frutuoso e a dizer longo, mas em política os tempos são diferentes. Pensei sobre o que é que eu deveria de dizer nisto. Há duas coisas que eu gostava de dizer, uma mais pessoal e outra se calhar mais de enquadramento disto, e se calhar vou começar pelo enquadramento. Porque nós teremos aqui pessoas que têm, se calhar, níveis diferentes de informação sobre o que é o Tempo de Avançar. E, portanto, se calhar devo misturar as duas coisas, porque este é o primeiro ato político que eu faço na minha vida, para além de votar. Eventualmente discutir nos cafés, que isso então é uma coisa que todas as pessoas fazem. E a razão para isso, e a razão que me trouxe à política é a mesma razão que está subjacente a esta candidatura, ou seja, que é o de haver um apelo, para já de sentir uma necessidade, de atuar politicamente por considerar que há coisas que precisam de ser feitas a nível político e que ninguém está a fazer ou que não estão a ser bem feitas. E depois encontrar um espaço para o fazer, que é uma coisa muito importante. Nós temos que agradecer a um conjunto de pessoas, eu pelo menos sinto a necessidade de agradecer a um conjunto de pessoas que em Portugal decidiram tomar a iniciativa de criar o Partido Livre e de o dotar de instrumentos e de uma lógica de funcionamento completamente diferente da dos restantes partidos. E é uma lógica de funcionamento que nos traz aqui, ou seja, de permitir congregar, ter a abertura suficiente para congregar à sua volta um conjunto de pessoas, um conjunto de ideias, com base em determinados princípios, mas com amplitude suficiente para admitir várias tendências e congregar as pessoas com um objetivo comum. Portanto, isso mobilizou-me a mim, eventualmente mobilizará alguns de vocês que estão aqui na sala. E então, o tempo de avançar que está neste momento a ser preparado é como está escrito no cartaz, pretende ser uma candidatura cidadã, ou seja, irá ser um espaço em que as pessoas no qual as pessoas podem participar, no qual as pessoas podem rever, no qual as pessoas podem fazer as suas sugestões e incorporá-las, no qual as pessoas podem candidatar inclusivamente. E pretende, em termos políticos, e tenho aqui dois colegas bastante mais avalizados do que eu para fazer essa análise, mas que, do meu ponto de vista, tem um espaço muito próprio, que não pretende ser o espaço que não pretende tirar o espaço, eventualmente, a nenhum dos atores políticos, mas pretende criar o seu próprio espaço. E todos nós sabemos que há imenso espaço no panorama político
disponível, tanto quanto as abstenções, que se verificam de eleições para eleições. E, portanto, claramente, há pessoas que não se revêem no espectro político atual e, portanto, claramente, essas pessoas têm aqui, nesta candidatura, tempo para avançar e tempo para fazer alguma coisa. Portanto, nós temos, já agora, como é que vamos estruturar este momento? Portanto, eu faço esta pequena introdução, depois o Álvaro Correia irá também falar um pouco, e depois o Rui Tavares, e depois abriremos o espaço para as vossas perguntas e para tornarmos isto um primeiro espaço de debate à volta do tempo de avançar e destes conceitos que não terão ficado muito bem explicados com as minhas palavras. O tempo de avançar precisa, neste momento, de ter o maior número de subscrições possível até à convenção, que é no dia 31, de modo que existe um site, existe um local na internet onde as pessoas podem fazer a subscrição do tempo de avançar e portanto, podem procurá-lo na internet e fazer essa subscrição online para as pessoas que sejam menos dotadas informaticamente. Nós temos ali um pouquinho que podem preencher com os vossos nomes e com os vossos contactos para fazer essa subscrição, sendo que depois ela será validada eletronicamente, porque a plataforma assim existe. Receberão um e-mail, há um espaço para o e-mail, receberão um e-mail e podem subscrever assim por essa via. Tem também ali uma outra caixinha para donativos, porque o tempo de avançar não tem apoio financeiro absolutamente nenhum, a não ser das pessoas e do interesse das pessoas. De modo que, sem muito mais palavras, eu passo o microfone ao Álvaro Correia e peço-lhe poder também aqui o seu contributo. Então, boa tarde. Eu vou tentar ser breve, mas ao mesmo tempo falar de duas ou três coisas que eu acho que são inevitáveis de falar numa sessão que se pretende dinâmica, participativa, mas também que possa daqui fazer crescer um movimento que está agora a ser formado. O problema não é que nós não vivamos numa democracia. O problema é que nós vivemos numa democracia que não é suficientemente democrática. E aqueles que estão, obviamente, satisfeitos com a democracia em que vivemos, certamente não os vamos encontrar nas sessões que o Tempo de Avançar irá fazer ou que outras pessoas ligadas a determinados partidos mais à esquerda do espectro político português participam e onde se encontram. Aqueles que acham que nós vivemos numa sociedade que podemos aprofundá-la, podemos torná-la mais participativa, mais mobilizadora das pessoas, menos prepotente, menos arrogante, com laivos ditatoriais, como alguns deles já se notam, e não são poucos. A esses, se calhar, podemos encontrar em diversos sítios. Ou seja, aquilo que eu gostaria de dizer é que, para tornar a sociedade portuguesa e a democracia portuguesa mais democrática, mais participativa, é preciso alargar e traçar novas fronteiras. Quer dizer que nós temos uma história, desde o 25 de Abril para cá, que nos podemos, de certa maneira, orgulhar de algum percurso que fomos fazendo, tornarmos uma sociedade mais inclusiva, mais desenvolvida. O número daqueles que hoje, apesar de todos os indicadores que nos últimos anos têm sinal contrário, mas o número daqueles que hoje estão na pobreza não tem paralelo àqueles que já estiveram. Portanto, não podemos, obviamente, olhar para o passado e dizer que no passado é que foi bom. Não, a democracia é que foi boa para a sociedade portuguesa. Mas é preciso olhar para ela de uma forma crítica e não aceitarmos passivamente aquilo que nos querem transmitir. E aquilo que nos têm transmitido nos últimos anos, nas últimas décadas, é a força de um sistema partidário que é omnipotente, que se intromete na vida dos cidadãos em todas as coisas. Dou-vos um exemplo. Atualmente começou-se a falar como se isso fosse o problema principal do país das próximas candidaturas presidenciais. Como sabem, as candidaturas presidenciais são propostas por cidadãos, não são propostas por partidos. Mas já todos os partidos estão a jogar com os seus próprios candidatos e já
e já há inclusivamente candidatos que estão a suscitar o apoio dos partidos, sobretudo dos partidos mais votados. Portanto, o que isto dá mostra, de facto, de que os partidos concentraram-se na vida política portuguesa, alguns deles até em certa medida parasitaram-na e acham que são eles, de facto, os donos disto tudo. De facto, o dono disto tudo não era o governo. Os donos disto tudo, em muitas das vezes, são os partidos. E são, sobretudo, os partidos mais tradicionais. São os partidos que defendem constantemente as maiorias absolutas no Parlamento. Porque, para eles, maiorias absolutas é vontade absoluta. Não é uma maioria absoluta. Não é apenas ter uma possibilidade de consenso. É ter uma vontade dominante. Em que os parlamentares se tornam correios de transmissão do comitê e não estão ali para fiscalizar os atos do governo. Pelo contrário, está o governo a comprar os parlamentares que alguns deles possam ter a ousadia de se levantar e votar contra. Quer dizer, nós invertemos o sistema nestes últimos anos. E como invertemos o sistema e chegamos à situação a que chegamos, não é preciso estar, obviamente, a dizer muito sobre isso. Portanto, esta situação a que chegámos-la também com algumas responsabilidades nossas. Portanto, responsabilidades coletivas. É bom assumi-las. Porque muitos de nós, alguns de nós, se calhar aqueles que não são vós que estáis aqui, não deviam ouvir isto, são aqueles que não vêm cá. Mas alguns de nós que se aliaram, que se foram afastando, que acharam que isto não é uma coisa que me diga respeito, é uma coisa lá deles, quer dizer, eu vou fazendo a minha vidinha todos os dias e a minha vidinha vai correndo bem, e se a minha vidinha for correndo bem, quer dizer, não tem qualquer tipo de problema. E chegamos a um bico, enquanto sociedade, enquanto país. A crise é muito mais profunda do que aquilo que se pensa. Aliás, alguns daqueles que foram escrevendo bem sobre a realidade portuguesa, e que a foram analisando até antes da crise, chegaram um bocadinho já a essa conclusão. Nós já vivemos em crise há algum tempo. A crise apenas agudizou-se com a austeridade e a crise económica e a crise financeira trouxe alguns problemas que, para um país debilitado e para um país pouco participativo, para um país pouco mobilizado, obviamente fizeram estrago. Portanto, o que é preciso é abanar as coisas. É tornar o debate mais geral, portanto, aos nossos concidadãos. Nós não conseguimos... Isto não é uma solução miraculosa, portanto, não é uma solução que caia do céu por não ter um mês. Ou é uma solução que nós vamos ficar à espera. Não, ou participamos todos, não é? Na busca de algumas soluções, e essas soluções, obviamente, têm que passar pela democracia, quer dizer, não podem passar por outra coisa, porque outra coisa significa não ter uma solução. Não é? Portanto, ou a busca destas soluções passam pelo debate democrático e pelo aprofundamento, ou então ficaremos eternamente anichados e perdemos, obviamente, vamos perder as próximas gerações, vamos perder as próximas décadas de desenvolvimento. Obviamente, nós não temos a pretensão, nem nunca poderemos ter a pretensão de ser o país mais desenvolvido do mundo, mas obviamente também não queremos estar ao nível da Nigéria, ao nível daqueles mais subdesenvolvidos. Portanto, queremos fazer parte daquele do espaço europeu que nós integramos de pleno direito e do qual devemos fazer parte. Como a sessão, como vos disse, eu não quero ocupar muito tempo, quero que a questão seja mais fluida, portanto, que o debate seja mais participativo. Tenho apenas uma última mensagem que tem a ver com a organização desta mesma sessão. A minha intervenção política tem sido a intervenção que eu acho que devo ter sem dentro ou fora de partidos. Quer dizer, os partidos não são apenas, não retiro nada àquilo que disse, mas obviamente os partidos também fazem parte da vida democrática e também não podemos viver sem eles. Portanto, eles também fazem parte da vida democrática e temos, obviamente, que dar a participação que... E temos que acolher as propostas partidárias e aquilo que é a estrutura partidária portuguesa. Esta sessão esteve pensada e, apesar de não estar cá porque não pode, mas certamente se calhar está-nos a acompanhar pelo João Ricardo Vasconcelos, foi ele que me convidou para estar aqui, que lançou as bases deste primeiro debate. Já esteve pensado para ser realizado há mais tempo, ou no princípio do mês, não houve depois possibilidade disso. Eu, na altura, ainda não tinha subscrito
a candidatura teve de avançar, não foi com preguiça, devo confessar. Mas já subscrevi, portanto, embora esteja no primeiro anúncio como convidado, já sinto pertença também do movimento que estamos aqui. Já subscrevi, já sou subscritor e acho que isso não nos impede o facto de as pessoas terem diferenças, porque obviamente nós não temos que concordar com tudo que se defende. Nós não temos que ter unanimidade de pensamento, quer dizer, todos nós temos algumas diferenças, temos algumas defesas próprias, mas isso o que é fundamental nesta altura é que para avançarmos neste projeto é mais útil encontrarmos, pelo menos foi isso que eu fiz, é mais útil encontrarmos aquilo que nos aproxima do que aquilo que nos separa. Portanto, aquilo que nos separa é talvez pouco relativamente ou muito que aquilo que nos aproxima. Portanto, as minhas primeiras palavras eram estas. Não quero que isto se torne muito exatamente. Não quero prolongar a minha intervenção, depois estarei à vontade para debatermos mais do que perguntas e respostas, para debatermos aquilo que nos traz aqui. Bem, boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo em bom número. Obrigado ao José Manuel Azevedo, ao João Ricardo, responsáveis por nos cá, ao Álvaro Correia também pelas palavras que disse, e às outras pessoas que eu acabei de conhecer há pouco e que participaram também na organização deste encontro, que, como disseram o José Manuel Azevedo e o Álvaro Correia, é o primeiro momento de uma apresentação de um início de caminho que está completamente aberto ainda a que todos vocês possam participar e possam fazer o caminho com o movimento Tempo Avançado. Eu gostaria de dizer algumas coisas acerca da situação que estamos a viver e porque é que agora se justifica fazer este tipo de movimento e depois cabe também explicar a mecânica do próprio movimento e como é que vamos fazer as coisas, como é que pensamos, pelo menos, estruturá-las, embora, evidentemente, algumas das componentes do movimento vão ser aquelas que os próprios cidadãos trouxeram. Mas comecemos então pelo nosso momento. Portugal viveu nos últimos anos um processo a que chamaram de desvalorização interna, não é? Um termo económico que é tecnicamente correto para descrever a conversão salarial em que vivemos, aumentos de impostos, diminuição do poder de compra, diminuição do consumo, nomeadamente das exportações. Trata-se de tentar conseguir, através dessa desvalorização interna, o tipo de efeitos que antes, quando não havia moeda única, se conseguiam através da desvalorização externa, ou seja, desvalorizando a moeda. Como isso já não é possível, dissermos, nós precisamos de desvalorizar internamente, ou como a certa altura dizia o Primeiro-Ministro, precisamos de empobrecer para ficar mais competitivos. Do meu ponto de vista, essa desvalorização interna é bastante mais séria e bastante mais grave do que apenas um tratamento de choque económico como aquele que sofremos. Vai mais longe do que isso. Ou seja, lembram-se que a frase-chave para defender essa desvalorização interna foi a de que vivemos acima das nossas possibilidades. E, portanto, através dessa frase, tinha justificações orçamentais, financeiras, tinha depois uma concretização económica, estava todo um programa que basicamente nos dizia que tínhamos que ser menos e não mais. Não poderíamos ambicionar, sonhar com um tipo de desenvolvimento que nos permitisse a cada indivíduo dentro desta comunidade nacional realizar-se, ter mais sonhos, florescer. E refletiu-se não só, portanto, nestas primeiras medidas económicas, mas também em aspectos que têm a ver com a sociedade, com a política, com a cultura, com a vida das pessoas. Na desvalorização, por exemplo, dos funcionários públicos e do próprio serviço público e da própria noção do público, e, portanto, da administração pública do Estado. Na desvalorização, por exemplo, que ocorre quando as pessoas têm mais dificuldade em ter acesso ao ensino de qualidade do que já tiveram no passado. Os mestrados são mais caros, os doutoramentos são mais caros, as pessoas interrompem-os porque não podem pagar as propinas, as licenciaturas.
também são caríssimas. Vemos agora que a Alemanha acabou de abolir as propinas em todas as suas universidades, e Portugal tem as propinas mais caras da Europa Ocidental. E, portanto, para um país que é economicamente frágil como o nosso e que precisa ainda continuar a precisar de investir na educação e no conhecimento, isto traduz-se numa desvalorização das pessoas. Depois, uma desvalorização também dos aspectos cívico-políticos que fazem de nós uma comunidade. Quando as pessoas começam a sentir que votam numa direção ou na outra, mas que o resultado da implementação de políticas é sempre o mesmo, que independentemente daquilo que se diga em eleições ou em campanhas eleitorais, ou nos debates que nós fazemos enquanto sociedade, a governação parece ser apenas uma e não há alternativa, como nos dizem, é uma desvalorização da democracia ela mesma. A democracia é poder fazer escolhas, a democracia é podermos orientar os nossos próprios caminhos enquanto sociedade, e isso nos últimos anos tem sido cada vez mais difícil, ou mesmo impossível. As nossas opções têm-se afunilado. O objetivo essencial desta candidatura é o de inverter este estado de coisas num programa que seja de revalorização do país e não da sua desvalorização. De revalorização da política, de revalorização do papel dos cidadãos na política, de revalorização também da nossa estrutura produtiva, produzir mais, produzir melhor, produzir com mais valor acrescentado, produzir com mais conhecimento adquirido, com gestão e com produção mais complexa, portanto, que permita a Portugal encontrar o seu lugar na economia europeia e na economia global. Valorizar as formas de deliberação e de decisão entre cidadãos, valorizar depois a própria, ou requalificar a própria relação entre os Estados e os cidadãos. Ou seja, para lá das velhas discussões permanentes entre Estado e mercado, e em que a direita tem defendido o mercado e, portanto, a esquerda muitas vezes tem defendido o Estado por reação, não se trata só de defender o Estado, e acima de tudo o Estado Social, mas trata-se também de requalificá-lo. Reconhecer que os cidadãos esperam mais e merecem mais, mas que para isso também temos que encontrar formas de os cidadãos poderem dar mais ao seu próprio país. Portanto, contra a desvalorização, a nossa premissa de base é exatamente a contrária da que foi anunciada pelo Governo no início desta fase, da austeridade. Ao invés de acharmos que vivemos acima das nossas possibilidades, o que nós contrapomos é exatamente o contrário. Nós vivemos abaixo das nossas possibilidades. Ou seja, a democracia pode mais do que aquilo que conseguiu até hoje. O nosso sistema político-partidário pode dar mais do que aquilo que deu até hoje. Portugal pode ser mais do que aquilo que tem sido. A Europa deve certamente ser mais do que aquilo que tem sido nos últimos anos. Portanto, não estamos acima das nossas possibilidades, estamos abaixo das nossas possibilidades. Para nos voltarmos a pôr à altura daquilo que esta crise, que este momento histórico exige, precisamos de todos nós encontrar uma forma de dar o nosso melhor. De participar, de sermos exigentes connosco mesmo, de não pensarmos que a democracia é como os programas das celebridades na televisão, que basta carregar no botão e escolher imediatamente, instantaneamente, quem é que queremos que fique na casa ou saia da casa, ou o que quer que seja, mas que a democracia exige da nossa parte debate, tolerância, abertura, conhecimento e, portanto, construção progressiva, eu diria até progressista, de consensos na sociedade. Um outro elemento essencial que nos chama a esta necessidade de participar é que aquilo que eu disse atrás e que, do meu ponto de vista, descreve o nosso momento e a necessidade de reagir contra o momento em que estamos, deve ser complementada com um sentido de urgência, que se resume numa frase: se não nos organizarmos, se não nos soubermos organizar, nós teremos cada vez menos um país em que se consiga viver. E pode acontecer ainda pior do que um mero deslize, um mero, digamos, plano inclinado em que temos vivido. Nos próximos meses e anos vamos jogar escolhas decisivas para Portugal que nos podem, basicamente, trancar no tipo de políticas que temos tido nos últimos anos, cristalizá-las e, a partir daí, não só, se não nos organizarmos cada vez menos, teremos um país onde vale a pena viver,
Se, como julgamos que se verifica, algumas dessas escolhas se cristalizarem, nós mudamos, como se costuma dizer, de paradigma. Passamos para um patamar onde já não é possível voltar atrás, onde já não é possível reconquistar alguns dos instrumentos que, enquanto portugueses, temos tido. Vemos todos os dias com as privatizações, vemos todos os dias com os cortes, vemos todos os dias com uma pressão sobre a Constituição para que se diminuam direitos sociais, laborais e económicos. Ora, tendo em conta as próximas eleições legislativas, que vão decorrer no segundo semestre deste ano, provavelmente em outubro, e a possibilidade de se formar, após essas eleições legislativas, basicamente um bloco central indistinto, em que não haja diferenças entre os dois maiores partidos e que possa agregar também o outro partido mais à direita, o CDS. Ou seja, que possa simplesmente pôr no governo aquilo a que, de uma forma muito empobrecedora da nossa própria democracia, ser chamado o arco governativo. Ou seja, aquela divisão de tarefas em que há uns que governam, há outros que se opõem. Imaginem o que é se esse arco governativo basicamente ocupa toda a esfera da governação. Em que, para possibilitar uma maioria governativa, a moeda de troca por parte dos partidos que estão agora neste governo, o PS e o CDS, é mexer na Constituição. Um governo desses teria uma maioria que permitiria alterar a Constituição. E que cristalizaria o tipo de problemas que nós já temos tido, não só ao nível económico e social, como antes descrevi, mas acima de tudo ao nível político. Eu acho que o Álvaro tem razão quando diz que nos últimos anos, crescentemente nos últimos anos, o sistema político-partidário tem sido parte do problema. E quem o diz-o certamente com um grande grau de frustração e de tristeza, porque ninguém diz isto sem acreditar que os partidos e a política democrática são a melhor forma de organizarmos a nossa vida política e comunidade, e que os partidos são absolutamente essenciais. Mas não há como negar a crise democrática e de representação que aí está, em que os partidos se converteram demasiado, uns mais, outros menos, com diferenças entre eles, com ainda algumas, digamos, tonalidades ideológicas diferentes que transparecem entre partidos, mas nos métodos, nas práticas, se converteram demasiadas vezes em máquinas de acesso a lugares de representação executivos e outros, de administração, máquinas disciplinadoras, portanto, contra a própria liberdade e pluralismo interno que os partidos podem ter, e temos isso desde logo na Assembleia da República, e muito menos pontos de encontro e de facilitação da ação política dos cidadãos do mundo, e muito mais, digamos, esferas onde se movem, basicamente, políticos profissionais, gente que faz política 24 horas por dia, e alguns deles mais facilmente capturados por interesses privados. Tendo em conta este cenário, o que nós, entre o LIVRE e as organizações com quem começámos a falar para fazer esta conferência que é hoje o Tempo de Avançar, portanto, o Manifesto, a Renovação Comunista, o Movimento de Intervenção e Cidadania do Porto, o que nós tentámos foi olhar para o nosso próprio Estado das organizações políticas e dos partidos, sobretudo à esquerda em Portugal, e tentar entender como é que nós podemos ajudar, como é que nós podemos ajudar a desbloquear esta situação. Era, para o LIVRE, relativamente fácil participar desta discussão, porque, por um lado, era um partido muito recente e portanto, que ainda, de certa forma, para uma série de práticas era ainda uma folha em branco que poderia inovar em relação a si mesmo. Que, por outro lado, tinha já práticas de primárias abertas e democracia deliberativa, de que eu falarei à frente, que nos permitiam agregar mais gente. Já estávamos habituados a trabalhar com gente que não era sequer do próprio partido e que, através da figura do apoiante, participavam nos nossos debates. As organizações, as associações políticas com quem fizemos este debate, este caminho, como a Fórum Manifesto e outras, também sentiam uma necessidade, por experiências que tinham tido de outros partidos, de ter práticas políticas completamente diferentes e muito mais abertas à pluralidade que temos no país. Então, tínhamos um desafio muito difícil, que é um desafio triplo. Mudar as políticas que estão a ser implementadas no país e, portanto, contribuir para essa mudança. Mudar o próprio panorama político-partidário do país, introduzindo um ator novo, um agente novo, que permitisse mudar os dados do jogo e não estarmos perante esta inevitabilidade de termos
o arco governativo sentado no poder de outubro para a frente, e por outro lado sentimos que estas duas condições só se conseguiriam através de uma mudança da maneira de fazer política. Portanto, mudança de políticas, mudança do panorama político e mudança da maneira de fazer políticas. Sentíamos que era necessário passar do contra, e todos éramos do contra, todos estávamos contra aquilo que aconteceu nos últimos anos em Portugal, que também já vem, digamos, na ponta de um ciclo mais longo de políticas que são de desvalorização do público, de privatização, etc. Mas era para toda a gente que é do contra, para toda a gente que saiu às manifestações e a seguir sentiu que a energia que pusemos nas manifestações se perdeu, era essencial passar do contra ao como. Portanto, o que nós temos estado a fazer nestas sessões, e tem sido muitas nas últimas 2 semanas, do norte ao sul do continente e agora também nos Açores e em breve na Madeira, o que nós temos estado a apresentar é o nosso como. Um como que é modesto, mas que é muito concreto. Então, esse como passa por um movimento que, com o LIVRE, porque o LIVRE é o único partido político que está neste movimento, irá a eleições, portanto, a forma jurídica que nos permite ir a eleições, porque eleições legislativas são reservadas a partidos políticos, é através da inscrição do LIVRE no Tribunal Constitucional, mas enquanto forma cívica e social é um movimento de cidadãos. Portanto, todos os cidadãos que fazem parte desse movimento, todos os subscritores, participam em pé de igualdade, sem subalternidade de nenhuma espécie. Quem faz parte de organizações e quem não faz parte de organizações, quem é membro de um partido, no caso do LIVRE, ou até quem é militante de outros partidos e quer ajudar a que esta candidatura se faça, como apoiante do LIVRE ou como subscritor da candidatura que tem que avançar, quem faz parte da Fórum Manifesto, das outras organizações ou não, todos os cidadãos em pé de igualdade, cada um com a sua opinião, cada um com um voto na altura de votar. Esta estrutura permite-nos fazer uma coisa que nunca foi feita em Portugal. E é curioso como só agora, quando começamos a apresentar a candidatura, é que às vezes regresso ao que pensámos para encontrar uma forma de nos mobilizarmos a todos e penso, de facto, nunca houve em Portugal, na nossa história política, nenhuma possibilidade de integração e de abertura e de trabalho conjunto entre cidadãos que fazem parte de partidos e cidadãos que não fazem parte de partidos ou que fazem parte de organizações políticas, como nesta candidatura. No dia 31 teremos a nossa convenção em Lisboa, que lançará o processo de programa e de primárias, votando, por um lado, o regulamento das primárias abertas e, por outro lado, as grandes linhas programáticas do movimento. E, portanto, o primeiro passo é a convenção, mas logo a seguir à convenção temos o segundo e o terceiro passo do movimento, eles são 4, grosso modo, que se dão em simultâneo. Portanto, a partir de 31 de janeiro, o segundo e o terceiro passo do nosso movimento, programa e primárias, vão decorrer em paralelo. Em relação ao programa, ele tem estado a ser, portanto, as grandes linhas programáticas, um documento geral que baliza as nossas intenções programáticas, tem estado a ser redigido, já com o apoio dos contributos, e recebemos mais de 200 contributos que as pessoas têm enviado para o site temosdeavançar.net. Na convenção e no pós-convenção, toda a gente vai poder continuar a contribuir com propostas e ideias próprias, mas também um debate que depois se fará em cima dessas propostas, ou seja, um debate exigente de qualificação do nosso programa. E que demorará os meses seguintes até que tenhamos o programa completo de governação que esteja disponível para a mudança de que nós necessitamos em Portugal. Em simultâneo, primárias abertas para a constituição de listas de candidatos e candidatas às eleições legislativas. Isto também é uma novidade absoluta. Nunca em Portugal o cidadão individual e a cidadã individual, aqui permitam-me fazer o sublinhar, porque o objetivo que nos propomos é ter tantas mulheres como homens nas listas, e portanto isso significa que há um esforço, um objetivo político, um esforço a fazer para termos candidatos e candidatas em eleições primárias abertas, que não são pessoas escolhidas a dedo pelas direções partidárias, que não são pessoas que fizeram o seu percurso, o seu tirocínio dentro de uma estrutura partidária, mas são cidadãos que acham que poderiam ser bons representantes. E que, portanto,
através do processo em que respondem às perguntas dos seus concidadãos, em que apresentam a sua pré-candidatura com as suas intenções de trabalho, com o seu programa de trabalho como representantes, que temas é que pretendem defender e porquê e como, que tipo de legislatura imaginariam para si, num processo, aliás, que fizemos em Sinuri para as europeias e com o qual ficámos muito contentes, porque correu bem, trouxe mais qualidade, vozes novas e um discurso novo para a política. Com gente, seja da diáspora, por exemplo, que pôde de novo fazer política em Portugal, com independentes, com pessoas que têm uma grande capacidade técnica nas suas profissões e que em geral se sentem muito frustradas pela política partidária e que assim podem candidatar-se. E, portanto, programa e primárias em conjunto. E esse é o segundo e o terceiro passo. E um quarto passo, que tentarei descrever muito rapidamente, mas que para mim é o mais importante. Apesar de tudo, com mais ou menos abertura, e creio que nunca foi feito com tanta abertura em Portugal, os partidos têm o hábito de, com as eleições a aproximarem-se, falarem com independentes e tentarem criar um movimento, uns estados gerais, uns congressos, uns conselhos, e ainda bem que o fazem, nem tudo é mau nisso, é porque sentem que precisam de uma certa abertura, mas que, em geral, essa abertura morre sempre no dia a seguir às eleições. Ou seja, atingindo os objetivos eleitorais, fica-se pronto. Aqui, vocês já terão percebido que isto é feito ao contrário. Precisamos que os cidadãos avancem e o partido e as organizações políticas apoiam, mas, acima de tudo, o dia das eleições não marca o dia em que este movimento acaba, pelo contrário, marca o dia em que este movimento renasce. Ou seja, passar de uma candidatura cidadã para uma legislatura cidadã. Porque, na verdade, a dificuldade está aí. Acompanhar o trabalho que se faz depois. As propostas legislativas que temos e que teremos, saber como é que poderão ser implementadas ou não. Como é que vamos chegar a compromissos no quadro do trabalho legislativo que seja precisamente plural e no qual se encontrem com outros grupos parlamentares na Assembleia da República a possibilidade de aprovar aquilo que nós queremos e, evidentemente, os outros grupos parlamentares têm também o seu programa. Explicar às pessoas quais são as escolhas que se fizeram. Se apostamos em determinadas reformas, vir de novo aqui e explicar o que é que se consegue conquistar, o que é que não se consegue conquistar, quais são as dificuldades encontradas pelo caminho, responsabilidade pelo trabalho dos eleitos. Nós não queremos deputados e deputadas que votem meramente como manda a direção partidária. Se lhes queremos dar a liberdade de voto, tal como manda a Constituição, então, nesse caso, teremos de complementar essa liberdade de exercício do mandato por uma responsabilização, por uma transparência, por um rigor muito grande, por uma exigência, uma disciplina de diálogo muito grande que permaneçam durante os 4 anos da legislatura. Portanto, como vocês veem, é um programa, ao mesmo tempo, muito simples, que se pode explicar facilmente, muito concreto, feito de mecanismos que são muito concretos. Eu creio que é um programa generoso para o país. Eu acho que nós, enquanto cidadãos, temos de dar ao nosso país, temos que ser generosos para o nosso país, porque é um país que nós lembramos do passado do nosso país. Nós sabemos que ainda não tivemos mais dias de democracia do que aqueles que tivemos de ditadura. Há uns tempos fizemos as contas e tivemos 17.499 dias de ditadura. Portanto, os 17.500 dias de democracia só são cumpridos em 2022. É essencial que, quando chegarmos a esse ponto, não estejamos neste plano inclinado em que estivemos nos últimos anos, perdendo, chegar a esse ponto e dizer, afinal, perdemos o sonho de democracia e desenvolvimento para o país, mas que tínhamos conquistado aquilo que, no fundo, é uma ideia muito simples. Um país que seja de todos, em que todos possam participar, em que todos possam ser candidatos, em que todos possam ter a sua palavra a dizer, um país para todos, que chegue a todos, que tenha as suas provisões de serviços públicos pensadas para todos, portanto, um país de todos e para todos. Esse é o nosso objetivo, este é o nosso como chegar lá, que aqui apresentámos, e agora valeria a pena debatermos um pouco este como e este país de todos e para todos. Então, se me dá licença, eu passo ao ponto de partida e aproveito para colocar uma questão mais de índole jornalística. Candidatura cidadã, isto vai ser curioso, no panorama nacional,
vamos ver também o que é que o Banho Pinto vai fazer, porque também se reclama exatamente dos 13 atributos que foram aqui elencados, não é? O realismo, o pragmatismo e dizer a verdade às pessoas com toda a abertura. E já agora permitam também acrescentar que nas últimas regionais houve uma candidatura aqui na região da plataforma de cidadania e que também se reclamava exatamente dos mesmos princípios. Mas isto são apenas à parte introdutórios e o que eu gostava de perguntar era para os Açores, para as regiões, neste caso. O que é que esta candidatura cidadã tem em concreto, se é que já tem alguma coisa, para além do conjunto de intenções que foram visitadas? A candidatura cidadã é uma candidatura cidadã, ou seja, tem é uma questão de método, mas é, acima de tudo, uma questão de conteúdo. Ou seja, eu descrevi aqui como é que vamos estruturar a nossa ação para permitir que os cidadãos participem da candidatura, mas achamos que tudo isso seria estéril se não tivesse conteúdo político que se plasma mais na nossa divisa de temos de avançar. Nós achamos que o país está bloqueado. Nós achamos que o país tem estado bloqueado do ponto de vista político e tem estado em regressão do ponto de vista económico e social. E isso, evidentemente, estende-se também às regiões autónomas. E acreditamos que Portugal deve fazer um esforço de revalorização do seu território, do conhecimento e das pessoas, ou seja, do seu capital humano. Deve fazê-lo ao contrário, ou seja, ao contrário do que foi feito nos últimos anos, com um memorando de entendimento imposto de fora para dentro e de cima para baixo, deve fazê-lo catalisando as suas forças vivas para ter um memorando de desenvolvimento, eu chamo-o assim, com metas bem claras acerca do que pretendemos atingir, que seja feito de baixo para cima e com a participação dos cidadãos, com metas claras em relação a áreas de especialização da nossa economia, inclusive ao nível regional, com a exploração das vantagens comparativas do país, por exemplo, ao nível de atração de conhecimento, de investigação científica, de acolhimento de estudantes estrangeiros no ensino superior, com propostas também de ligação do nosso ensino superior em simultâneo aos sistemas europeus e aos sistemas da lusofonia, para possibilitar que haja mais intercâmbio nessa área, com políticas de desprivatização, o que não significa nacionalização nem estatização, mas significa voltar a trazer ao público o que é do público, voltar a trazer a todos o que é de todos, e, portanto, parar com esta estratégia muito clara da parte do governo que temos tido, de ir descapitalizando todas as provisões públicas para que elas comecem a funcionar mal, para depois dizer que a partir daí é necessário privatizá-las. Vemos isso todos os dias, vemos isso na saúde, com a crise das urgências, como vimos antes na educação, ou como qualquer dia veremos com a segurança social. Portanto, uma estratégia de desvalorização das provisões públicas para depois elas serem privatizadas, ou como uma estratégia de requalificação das provisões públicas. Isso é especialmente importante para regiões do país que tenham altos graus de vulnerabilidade em termos sociais, que sejam mais desiguais, como ocorre nas regiões autónomas, onde haja fenómenos de pobreza e que isto, bolsas de pobreza, às quais seja necessário atender, nomeadamente com um plano de combate e erradicação de fenómenos de pobreza infantil, com a implementação, por exemplo, de medidas como a de uma bolsa-escola, ou seja, que garanta que a frequência dos vários níveis de ensino permitam também um apoio às famílias para que as crianças não vivam em pobreza e possam, basicamente, fazer a sua progressão escolar em igualdade com crianças de quaisquer outras famílias, com dinheiro ou sem dinheiro. Ou seja, com mais ou com menos meios. Portanto, um programa que é um programa social, como a Europa e Portugal já desenvolveram, é preciso dizê-lo, no pós-guerra, que é preciso recuperar e sobre o qual é preciso inovar, onde se justifique que seja preciso inovar. Portanto, isto não significa só um regresso a um Estado Social exatamente como havia no pós-guerra, ou como no pós-25 de abril em Portugal. Reformar onde é necessário reformar. Há áreas do Estado em que os cidadãos têm dificuldade de acesso à administração pública, mas há também áreas que é preciso preservar, ao lado daquelas em que é preciso inovar. Não sei se o Álvaro e o Zé Manuel querem dizer alguma coisa.
Neste momento, nós estamos a falar de eleições legislativas e, portanto, nós estamos a falar de defender os interesses do país. Quando se falar de eleições regionais, pois, a seu tempo se discutirão especificamente as questões dos Açores. Neste momento, aquilo que a mim pessoalmente me mobiliza são as questões nacionais, de ordem nacional, de ordem europeia e de ordem global. E há algumas coisas, agora por causa da referência a um certo personagem do panorama político português, uma coisa que o tempo de avançar e as instituições que elas estão associadas recusam é uma fulanização da política. Ou seja, seguir determinadas pessoas, determinados líderes, de uma forma incondicional e acrítica. O Tempo de Avançar é uma candidatura cidadã. É uma candidatura aberta, mas balizada a determinados princípios que são fundamentais e que estão descritos e aos quais os candidatos se devem. Portanto, são admitidos candidatos que assumam aqueles princípios e que se pautem por eles mesmos. E estes princípios são princípios básicos da democracia. Eu acho que a democracia é importantíssima se nós pensarmos nos complexos que nós nos deparamos hoje, ao nível dos Açores, ao nível do país, ao nível da Europa, ao nível do mundo, a única forma que eu conheço de as abordar é através de princípios democráticos, aos vários níveis. E isso tem falhado. Nós temos no país, como o Álvaro disse muito bem, uma democracia no estado mais básico possível. Mas a nível europeu as coisas ainda estão piores, mas isso não significa, o que nós precisamos fazer é reforçar essa democracia. Portanto, eu estava a falar dos princípios, portanto, há o princípio da democracia, há o princípio da liberdade individual e da liberdade das instituições, e depois há um princípio importante também, que é o princípio da ecologia, que nós então temos, a mim particularmente, porque sou professor de biologia, me diz muito, mas que é também importante trazer aos assuntos. Quer dizer, nós não podemos discutir política sem pensarmos na ecologia e sem pensarmos naquilo que está a acontecer no país, naquilo que está a acontecer no nosso planeta e a forma como o impacto que nós estamos a ter no planeta tem depois nas nossas opções de todos os dias. E finalmente a questão europeia, ou seja, uma coisa que distingue também o movimento de Tempo de Avançar, e que é uma das suas bases constitutivas, é a não desistência do ideal europeu, mas uma exigência de maior democraticidade, de maior responsabilidade dessa escala europeia. E, portanto, penso que são essas coisas que estão a jogar agora aqui, mais do que nomes de pessoas, ou mais do que. E que servem depois à base do elenco de programas e metas de ação concretas, que isso estamos neste momento na fase, como o Rui disse, de traçar grandes linhas. E, portanto, no dia 31 de janeiro, essas grandes linhas vão ser postas à discussão e vão ser aprovadas por estes subscritores. Dessas linhas, depois, portanto, estamos a falar de princípios, estamos a falar de linhas e depois estamos a falar de um programa com medidas concretas, isso assim que interessante. Complementar, queria chamar a atenção para um aspecto, quer dizer, o discurso pela democracia é sempre bem-vindo, as críticas ao governo são mais do que razoáveis, elas são enunciadas, basta abrir a televisão e todos os dias a gente ouve e falar sobre várias formas. Agora, a participação, qual é a maneira de mobilizar as pessoas para a participação?
Eu não tenho ideias políticas nenhumas, como um mero cidadão, e, portanto, sou sensível a apelos que tenham definidos e que sejam atrativos para mim e que me pareçam trazer respostas para aquilo que é a realidade e os problemas da nossa realidade são de facto graves. Não? E eu diria que, para além de princípios e enunciados políticos que mais ou menos são previsíveis, incluindo o aspecto ambiental, que eu penso neste momento, eu sou a favor do ambiente, mas neste momento nós estamos numa situação angustiante, quer dizer, portanto, o ambiente borrifava-me no ambiente, quer dizer, nos próximos tempos, quer dizer, a não ser que ele traga, de facto, pão no imediato, quer dizer, de facto, as pessoas, as nossas necessidades são grandes e aquilo que pode levar à mobilização das pessoas é aquilo que é a resposta aos seus problemas do dia a dia. E eu politicamente, eu já hoje em dia leio muito vagamente os jornais. Mas há dois ouço a televisão, assim, também vagamente, e parece-me, aquilo que é o meu sentimento é duas grandes faltas. Primeiro, uma resposta política e económica que seja coerente e adaptada à realidade. Até porque ela está dependente da nossa realidade nacional e insular, se quisermos, para regionalizar as coisas, está dependente de uma situação europeia, e uma situação europeia que basta também ter um mínimo de apreensão para ver que estamos numa situação má. Quer dizer, a Europa está decadente, quer dizer, em termos de criação de resposta, não tem dinamismo económico, também visivelmente, está num impasse também em termos com um conflito entre duas posições, até porque não há posições neste momento de esquerda em debate. As posições que neste momento estão em debate são os moderados ditos socialistas ou de esquerda, mas que não são bem de esquerda, e aquilo que é uma posição que, curiosamente, antigamente não era direita, e que hoje em dia passou a ser direita, que é liberal. Liberal economicamente. Portanto, este conflito não traz respostas nenhuma. O que é que vamos fazer em termos económicos? Vamos fazer a política do Mitterrand, quer dizer, de fazer as nacionalizações e tal, com resultados negativos, quer dizer, considero que podem ser positivos, quer dizer, sabem fazer correções, mas sabemos saber quais são e isto tem de chegar às pessoas, singularmente. Quer dizer, de resto, ninguém acredita neste momento, não é que não seja possível acreditar, e eu estou aqui é porque acredito que possa haver uma resposta de esquerda, mas não estou a ver, quer dizer, e para mim é necessário, quer dizer, a terceira isto. Com certeza que num ambiente, até que está com ligação com aquilo que vocês falaram, que é uma participação aberta e tal, democrática, dentro da própria estrutura do movimento, é preciso saber que aquilo que o cidadão comum neste momento desconfia é das pessoas que estão a fazer política. E aquilo que será a grande exigência que eu colocaria logo, e não entra em nenhum movimento que não tenha como ponto de partida, dizer, uma responsabilização. Mas uma responsabilização em todos os níveis, não venham com responsabilizações políticas. Uma coisa, cai uma ponte, morrem não sei quantas pessoas, e um tipo assume a responsabilidade política. Não é responsabilidade política, ele tem uma responsabilidade mais de política. Quer dizer, portanto, saber até onde é que vai a responsabilidade da pessoa, se de facto não cumpriu aquilo que eram as exigências necessárias ao cargo do Estado. E se rodeou de pessoas que não eram incompetentes. Portanto, responsabilização e responsabilização até à parte punitiva. Segundo, a responsabilização não pode ser só uma coisa legal, quer dizer, nós temos uma responsabilização de outro tipo, ética. Eu não percebo como é que um primeiro-ministro, quer dizer, não explica, um ex-primeiro-ministro não explica porque é que está rico, quer dizer, só tem de explicar legalmente. Feito isso, borrifa-se. Mas não estou a falar estou a falar de vários, quer dizer, conheço vários ministros que enriqueceram, quer dizer, e não explicam porquê. Não, estavam a queimar as películas e as fitas gravadas e não sei o quê, isso aí é um direito que tem como cidadão. Não tem esse direito.
o expor a verdade bancária da pessoa é absolutamente necessário. Absolutamente necessário. Todos nós devíamos poder aceder a cada um dos outros as coisas no cargo explícito. Portanto, nós sentimos que estamos num ambiente de roubo e de incompetência e depois de tipos que eticamente não têm realidade e perante os quais uma proposta política parecia que devia ter logo como deve ter, para mim, responder estes dois grandes problemas que estão em cima da mesa. Eu podia continuar a conversa. Sim, continuamos. Não conversa. Esperando a vantagem tanto para ver se chega a algo. Eu, ao contrário do Jorge, faço horas e horas e horas a informar-me, a ler longuíssimos artigos e a passá-los para os meus amigos. O esquema que está, digamos, apresentado é excelente, não há forma de fugir disso, não é? Liberdade, democracia, etc, etc, etc. A metodologia é que eu acho que está má. O que é feito? Toda a gente que andou na rua, no que se diz a Troika, nas manifestações contra os diversos ministros, todas as espécies de indivíduos socialistas, PSD, onde é que essa gente desapareceu toda? E vejo, isto é a minha abordagem, vejo muito pouca televisão, praticamente nenhuma das canais estrangeiros para notícia. Porque a nossa é o Sócrates está na cadeia, o primeiro-ministro tem a cabeça a passar para dentro e para trás, e não sei, pá, fogo. A regional também é o presidente do governo, o secretário, não há só. Portanto, perco alguns detalhes. Mas, no geral, espanta-me os bons modos como se está a fazer oposição. Eles agradecem os bons modos porque eles são mordomos, eles são excelentes na arte dos bons modos. E se a gente entra com bons modos, depois põe-nos na porta com bons modos, muito facilmente. Ou seja, é preciso catalisar, é preciso ser eventualmente mal criado ou agressivo, mas provocar as pessoas. Então, querem ver, precisam de ser chocoladas, querem ser agitadas, querem participar num debate, querem ver alguém que não tem medo. E isto parece-me tudo muito moderado, muito bem educado, muito... E onde é que estão as bases, onde é que estão as pessoas, onde é que... Isto precisa de um bocado de gritaria. Isto é para simplificar. Mas é preciso que a gritaria, ou seja, eu percebo isso mas percebo também que é preciso ter cuidado com o que se promete. Não, pai, desculpa lá, então vou... Eu estava a tentar a minha... Eu estou perfeitamente claro de que a abordagem, digamos, até às eleições, tem que ser lúcida e não se pode fazer como fez o Podemos, que disse que estava a renda básica. E depois foram tão tolos, quando lhes diziam que vão dar a renda básica a não sei quantos milhões de espanhóis, eles nunca disseram, não, é só para aqueles que nem precisam. Foram abafados por uma paralela dimensão. E ainda os dias que correm ainda estão a levar com esse pão na cabeça. Mas eu quando digo gritaria, é no sentido de trazer mais gente diferente, provocá-los na televisão, no discurso, nos sítios onde eles se sentem confortáveis, com força. Porque senão, bem, quem é que eu vou trazer, quem é que eu vou convidar para vir a uma reunião de gente bem confortável? Se calhar aproveitava e dizia algumas coisas, começando por aí.
Eu não sei se precisamos de gritaria. Foi depois. Às vezes a gritaria adequa-se, mas eu tenho a certeza que precisamos de mais alegria na maneira de fazer as coisas na política. Há demasiados anos, e esta é uma das razões porque a política fica dividida entre os fanáticos da política que vão às reuniões todas e que aguentam até às 2 da manhã nas reuniões todas e depois ficam como estou hoje, que é gripado, e as outras pessoas que se sentem frustradas com a maneira de fazer política e nem lá põem os pés. Portanto, a política tem que ser uma coisa mais normal na vida das pessoas e as organizações políticas, os partidos, têm que ser, em grande medida, um facilitador da ação política das pessoas comuns, que não têm forçosamente que querer. E eu certamente não desejaria isso, fazer política permanentemente, 24 horas por dia, mas que possam sentir que têm um contributo a dar. E para isso é preciso haver muito mais alegria. As reuniões, então, nomeadamente da esquerda, dos partidos à esquerda em Portugal há muitos anos, que se converteram num exercício de sisudez, de quase luto. Depois há todos os divisionismos entre organizações de esquerda, todas as feridas foram abertas há não sei quantos anos, etc. É para mudar isso que aqui está. E acho que temos tido, neste início de caminho que estamos a fazer, um sucesso já assinalável. Quando em todas as reuniões temos sempre mais gente do que estávamos à espera. Hoje não há exceção, pelo menos para mim. E começamos a ver que, espalhados pelo país, começam a aparecer números de pessoas que imediatamente começam a trabalhar, tendo vindo de partidos políticos diferentes. Há gente que veio da esquerda radical, há gente que veio do centro-esquerda, há gente que está mais próxima do Partido Socialista, há gente que esteve mais próxima do Bloco e que se desiliou, há gente que nunca fez política. Dá-nos já a esperança de que, se abrirmos uma neja da porta em relação à participação, as pessoas abrem a porta inteira. E aqui, no fundo, temos os 3 planos de que eu falava no início. Portanto, há o plano do método de mudar a maneira de fazer política, já falamos bastante desse. Há o plano do conteúdo, que tipo de políticas sociais, ecológicas, de democracia europeia é que nós queremos ter, ou seja, que rumos é que queremos ter e que não serão conquistados num dia só. Nós vivemos 30 anos do tipo de políticas que nos últimos 3 ou 4 tiveram o seu cúmulo. Portanto, o que nós pretendemos fazer é virar o jogo e recuperar a política do progressismo e da democracia do desenvolvimento. Mas depois isso precisa também de uma outra mudança, que é a mudança do panorama político nacional. E do europeu também, onde, um bocadinho aqui, como na primeira intervenção, quando dizia que não há posições de esquerda em debate, eu acho que isso é verdade, porque a esquerda, a nível europeu e claramente a nível nacional, está partida em 2 metades. Uma só pensa em governar. Basicamente, a governação é o seu fim e, portanto, vive num esquema de permanente alternância com a direita, em que muitas vezes precisa da direita. É o centro-esquerda, no caso de Portugal é o Partido. É o centro-esquerda, no caso de Portugal é o Partido Socialista. A Socialista vê-se a si mesmo como um partido de governo. Portanto, o seu objetivo, quando está na oposição, está transitoriamente porque há de voltar ao governo. Pronto. A outra parte da esquerda em Portugal, no PCP e no Bloco de Esquerda, só pensam em como não ir para o governo. Qualquer pretexto serve, qualquer razão é boa e, portanto, o que é preciso é estar fora de não sujar as mãos, estar fora de qualquer tipo de compromisso que permita fazer alguma mudança. Numa situação dessas, a política portuguesa é um bocadinho como um carro que só tem as rodas da direita, e, portanto, não dá as voltas. O PS, seja na oposição ou no governo, precisa da direita, mesmo na oposição pensa que vai precisar da direita mais à frente, e o nosso sistema político é desequilibrado. E um dos elementos essenciais que este movimento traz para o debate na esquerda portuguesa é uma certa racionalidade, é uma certa sanidade neste diálogo. Não vê a governação como um fim, vê-la como um meio. Portanto, se for possível fazer diferente,
E se estiverem estabelecidas as condições de programa de maioria governativa que permita fazer diferente e que será também validado ele próprio por uma convenção do tempo de avançar, ou seja, pelas pessoas que estão aqui, pelos subscritores, portanto não é uma questão que será decidida pelo diretório, mas terá que voltar a ser analisada um programa de ação pelos próprios subscritores. Se for possível fazer diferente, então nesse caso nós achamos que nos devemos responsabilizar e que a esquerda em Portugal se deve responsabilizar por fazer diferente. Porque senão depois é fácil. E não participamos, não nos comprometemos com a mudança, a direita governa e depois vamos para a aula magna chorar porque é mais fácil despedir gente, porque o Estado Social está a ser desmantelado, etc, etc. Portanto, esta dicotomia entre uma esquerda que só pensa em governar e uma que só pensa em não governar tem-nos feito pagar um preço demasiado alto em Portugal em relação ao avanço ostensivo desta direita nos últimos anos. É só uma coisinha curtinha. Tinha a ver como é que se... Eu sou particularmente sensível à questão de como é que se mobilizam as pessoas. Por dever de ofício, por sentimento cidadão, ou fazem parte também das minhas preocupações enquanto cidadão ativo. E devo dizer que algumas delas, obviamente, não são mobilizadas. Quer dizer, todo o esforço não quer dizer que se perca, não quer dizer que não estejam nos horizontes da mobilização, mas algumas delas, provavelmente, serão já muito difíceis de mobilizar. A abstenção tem aumentado muito, é quase 50%, e algumas destas pessoas que estão na abstenção não vão voltar a votar. Não quer dizer que se esqueçam, não é porque as pessoas não sejam recuperáveis que as descartamos, não. Eu não me estou a borrifar para ninguém. Portanto, eu quero que esses sejam trazidos, mas algumas delas vai ser extremamente difícil. Agora, sabemos coisas acerca da participação. Isto não é uma coisa individual. Não é uma coisa de uns terem nascido no mês tal, ou serem do signo A, ou serem do signo B. Não é o signo. Tem a ver com aquilo que as pessoas têm, efetivamente. Tem a ver com o seu rendimento socioeconómico, tem a ver com a sua escolaridade. Aqueles que em Portugal são mais escolarizados votam mais do que aqueles que são menos escolarizados. A abstenção em Ponta Delgada é 50%, mas é rápido que é quase 80%. Certo? Não é o ar, não é o mar, não é a proximidade do mar, não é o tempo, não é o clima que faz no dia das eleições. Não é nada disso. Tem a ver com outras coisas. Tem a ver com outras motivações. E em Portugal, aquilo que faz com que as pessoas participem mais, que as pessoas tenham mais uma participação, mesmo que não seja política, mas uma participação cívica, social mais efetiva. Aquilo que faz com que as pessoas tenham acesso a determinados bens, quer dizer, informação, possam usufruir de um emprego mais ou menos estável, menor precariedade, melhor rendimento, é quase sempre a escolaridade. Não estamos muito longe dos outros países europeus. Nos países europeus nós observamos exatamente a mesma coisa. Portanto, isto é uma variável que se repete em muitos sítios. Portanto, alguns não serão, obviamente, mobilizáveis, mas eu acho que há muita gente que se está a mobilizar. Eu estive nas manifestações do 3 de março. Aliás, estive nas manifestações. Não integrei nenhum movimento. Portanto, não pertenço à organização nenhuma, atualmente. Mas, na altura, nem sequer estive ligado à organização da manifestação. E no 2 de março, aliás, foi interessante, quer dizer, fizemos um bom passeio, apesar de estar frio e chuvoso no 3 de março, ou 2 de março, 2 ou 3 de março, portanto, 2013, mas éramos o quê? 500 pessoas, mais coisa menos coisa. Mas para a escala local foi um... Sim, com certeza, quer dizer, não faz muita diferença, aliás, não faz muita diferença o facto de não ter muita gente ao lado, quer dizer, não sinto mais frio nem mais calor por causa disso, quer dizer, a minha mobilização, estive também nas manifestações em Lisboa, uma vez coincidiu, uma ida a Lisboa, e coincidiu com a manifestação de outubro de 2013. Como também já estive nas manifestações de professor
em frente a 5 de outubro, quer dizer, não mobilizo especialmente porque os outros só se mobilizam, quer dizer, mobilizo-me porque tenho vontade de mobilizar e de protestar. Agora, aquilo que se está a fazer é aquilo que se pode fazer, quer dizer, nós não vamos, obviamente, obrigar as pessoas a participarem politicamente em Portugal. Quer dizer, nós vamos participar. Essas coisas de que o voto devia ser obrigatório é mais um populismo daqueles como o movimento do partido do senhor que há pouco referiu. Portanto, fará o seu caminho, tem toda a legitimidade para o fazer. Não gosto até sequer de criticar muito as opções que estão fora das minhas, portanto, tem toda a legitimidade para aparecer, para fazer, esgota-se, vai-se esgotar, porque foi como aquele movimento de cidadania que há pouco apontou, também se esgotou por si próprio, portanto, aquilo não tinha base nenhuma. Portanto, as suas coisas fazem o seu caminho. Aliás, o Rui disse, estamos aqui para construir algo novo, não é para acabar amanhã. Portanto, e esta mensagem é difícil de chegar a uma quantidade de portugueses. Nós, como eu disse há pouco, a questão democrática é fundamental, é preciso perceber de onde é que vimos e para onde é que queremos ir. Portugal não teve a ditadura mais férrea da Europa, a mais sanguinária, é verdade, houve outras piores, mas foi a mais longa. E teve uma característica fundamental, que é uma característica de fazer uma política contra a política. De desinteressar as pessoas politicamente. E hoje nós encontramos cidadãos em Portugal que dizem a política não quero saber disso. Eu até nem percebo nada disso. Como se fosse qualquer coisa que estivesse fora deles, que as pessoas não têm nada a ver. É uma coisa, pois, exatamente, portanto não tem nada a ver, quer dizer, não é uma coisa que me diga particularmente respeito. E isto passa de geração para geração. Eu já vivi pouco tempo sobre o salazarismo, portanto, aliás, o Salazar fez o favor de cair da cadeira logo pouco tempo depois de eu ter nascido. Portanto, já vivi pouco tempo, nem sequer tenho memória desses tempos. Mas observo, quer em pessoas mais novas do que eu, até porque lido com elas quase todos os dias, com pessoas mais novas do que eu, ou então mais velhas, que têm o mesmo tipo de sentimento. Quer dizer, não é difícil encontrar um jovem ali na universidade a estudar com 18, 19 anos que tem exatamente as mesmas ideias do que uma pessoa que tenha 60 ou 70 e que tenha vivido sob o tempo da ditadura. E que pensa mais ou menos a mesma coisa. Claro, veste de forma diferente, já não veste aquelas coisas que as pessoas vestem, veste calças de ganga, luva a Rihanna e outras coisas mais. Quer dizer, tem, obviamente, os hábitos que tem alguém desta geração. Mas em termos de pensamento, em termos de estrutura de pensamento, é muito próxima do pai ou do avô. Tem razão. Exatamente. Tem razão. Pois, certo. Quer dizer, deve discutir. Por isso mesmo é que temos que abalar. A nossa Assembleia toda, quem é? A sério. Mas eu concordo consigo. Quando diz que é preciso agitar as massas. Claro, com certeza. E todas essas pessoas terão, mas não digo todas, há sempre gente que ou porque está doente, ou porque morreu, ou porque foi passear, enfim, que não vai votar, que não participa. Mas as pessoas são suscetíveis de participar. É preciso ir ter com ela uma nova linguagem. Claro. Eu queria. Eu acho que essa candidatura de cidadã devia centrar-se mais não em direitas e esquerdas, porque disto que nós estamos todos os dias a ouvir direitas e esquerdas. E há um facto, que após o 25 de Abril, a esquerda ainda não conseguiu nada. Portanto, alguma coisa está mal. Eu, no meu tempo de escola, já há uns anos, bastantes anos atrás, os próprios Salazar, e eu não vou defender a política salazarista, porque eu vivi sob a ditadura, muitos anos, o próprio Salazar era esperto o suficiente para nos ministrar o capitalismo, o comunismo, e punha, centrava, ensinava-nos o intervencionismo. Não sei se alguém se recorda disto, em que ele ia buscar pontos positivos à direita e à esquerda. Porque, no fundo, o que o nosso povo precisa agora não é de direitas nem esquerdas. É aquilo que já alguém disse aí. Precisamos de respostas.
precisamos de respostas para o nosso modo de viver. Vivemos, é certo, numa ditadura de 40 anos. Surgiu a liberdade, que eu abençoo, uma maioria, normalmente, mas também se criou com a liberdade a irresponsabilidade. Por exemplo, antigamente havia responsabilidade no profissionalismo, na educação, que hoje é um caos. O professor deve-se ver desgraçado quando entra na sala de aula, porque não há disciplinas. Falou-se também, por exemplo, na abstenção de rabo de peixe e de ponta de algada. Isso também tem um fundamento, porque os nossos indivíduos que estão na junta de freguesia valorizam o voto. Não são indivíduos que me pareçam, por exemplo, na distribuição do rendimento mínimo ou essa questão. Não é? Há pessoas que recebem aquilo que vem para a tasca. Mas o presidente da junta tem que aguentar aquilo, senão não tem o voto daquele senhor. Portanto, há que criar um espírito de justiça e criar, já que se está cansado de uma coisa nova, vamos buscar o melhor da direita e da esquerda, de modo a que quem beneficia disso é o povo. Eu quero lá saber se é comunista, se é bloco de esquerda, se é liberal, se não é liberal. Isso, eu já estou cheio disso. Eu vivi na ditadura, fui para o ultramar, estou aqui, venho para a reforma, cortam uma reforma, fazem contratos, respeitam-se os contratos, os meus são desrespeitados, os dos grandes senhores têm que ser vistos à luz da lupa, não é? Vê-se lobbies, eu não percebo como é que as gasolinas sobem num lado, todos eles têm o mesmo preço no dia seguinte, e podia estender isso para mais exemplos, não é? O que o povo está à espera é alguém que seja credível, porque ninguém acredita nos políticos. Isso está demonstrado. E a esquerda, infelizmente, ainda não conseguiu chegar lá. Nós ouvimos, estão a dizer, dizia ali aquele amigo, desculpe estar tal assim, dizia aquele amigo que temos de ir lá com violência. Isto não é violência, temos que ir com aclamações. Temos que ir a aclamações. Temos que ser justos, temos que culpar as pessoas que são culpadas, não por erros de gestão, porque há administradores que cometem erros de gestão que são como negócios, não é? Abre-se uma loja e ela fecha. O indivíduo que abre a loja não quer que ela feche dias depois. Mas nós sabemos também, por exemplo, que há deputados que estão a trabalhar a meio tempo na Assembleia e estão a trabalhar para os bancos e para as seguradoras, tudo. É aí que nós temos que atender. Penso eu. Eu gostava de pegar naquilo que o Dr. Álvaro Ralho falou há bocado e tem a ver com a participação. Eu tenho 45 anos, sou professora em Rabo de Peixe, precisamente. Eu dei esse exemplo, podia dar. Exatamente, eu percebi. Mas pertence àquela geração que hoje em dia tem filhos maiores de idade. Eu não tenho, mas pertence à geração que tem. E como professora a trabalhar em Rabo de Peixe, uma das coisas que tenho verificado, que eu trabalho com a maior parte dos meus alunos são até mais de 18 anos, a maioria deles nunca votou. O desinteresse é generalizado e eu julgo que isso vem também um bocadinho de casa, não é? Se há desinteresse em casa, a escolaridade deles já não é tão baixa assim. Mas há ali um descrédito muito grande nos partidos, lá está. Eu julgo que uma das medidas que é urgente tomar
era talvez introduzir nas escolas alguma disciplina relacionada com ciências políticas. Eles não sabem o que é política. Para eles, política é partidos e só partidos, quando a política não é partidos. Participação ativa na vida cidadã, sem pertencer a qualquer tipo de partido. Portanto, neste momento nós temos, e falando do caso específico de Rato de Peixe, que tem uma taxa de natalidade muito positiva, embora nós saibamos que depois, em termos de trabalho, portanto, o equivalente depois ao rendimento mínimo de inserção, não é? Estes jovens que lá estão precisam urgentemente de saber que a política não são os partidos e que eles podem participar na vida ativa da sua freguesia, do seu concelho, da sua ilha e a nível nacional. E daí que eu acho que era importante haver nas escolas, assim como há ciências da natureza, haver ciências políticas. Isso era uma coisa que já na antiguidade clássica se falava. E portanto, não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que dessa forma conseguia-se muito cedo, através destas novas gerações que vêm, envolver as pessoas mais e saberem que têm direitos, mas que esses direitos não são superiores aos deveres. Eles confundem direitos com deveres, não sabem ver onde é que termina um direito e começa um dever ou vice-versa. E sobretudo em Rabo de Peixe, onde há um bocadinho também, onde há muitas pessoas a usufruírem do rendimento mínimo de inserção, eles sabem como conseguir esse rendimento, sabem como preencher todas as voltas que têm de dar e depois não sabem ler nem escrever, o que é extraordinário. A minha escola começou, segunda-feira, 10 cursos de alfabetização, para dar, só em Rabo de Peixe, para dar habilitação mínima de 4ª classe ou de 4º ano e de 6º ano a pessoas que, para todos os efeitos, já deviam ter pelo menos a escolaridade mínima obrigatória da idade deles, que era o 9º ano. Ninguém consegue perceber onde é que andaram estes alunos, quando deviam estar na escola. Portanto, eu não me admiro que esta falta de participação se faça a este nível, porque as pessoas não sabem o que é política e julgam que política é partidos. Eu acho que uma coisa, defiro as considerações mais teóricas para outras pessoas mais habilitadas. Mas eu penso que uma maneira de inverter isso é também fazendo política de uma forma diferente. E eu penso que eu tenho muita esperança no livro e em movimentos deste género, porque vejo que esta é uma forma diferente de fazer política. E é um exemplo. Aquilo que as pessoas têm neste momento é o que concorda, há um programa político inquinado. As pessoas veem casos de corrupção, de compadrio, as pessoas sabem que se pode ir à junta de freguesia, que os vão arranjar um saco de cimento e essas coisas todas. E, portanto, eu tenho esperança de que, por esta via, se consiga mostrar que é possível fazer política de uma forma diferente. Não sou muito sensível à questão de que uma coisa é direita e que os conceitos de direita e de esquerda já não digam nada, porque eu acho que continuo a dizer, mas aí já estou em terreno mais movediço para mim. Pegava na grande pergunta de como é que se mobilizam pessoas. Historicamente, as pessoas mobilizam-se quando podem conquistar coisas. As grandes mobilizações que tivemos foi porque havia uma bandeira qualquer que as pessoas queriam conquistar, queriam firmar num determinado lugar. As 8 horas de trabalho, ou o direito a ser sindicalizado, ou os votos para as mulheres, ou as férias pagas, ou o acesso ao ensino, o acesso ao voto, etc. Quando há objetivos comuns, as pessoas muito rapidamente entendem que o juntar o movimento à população esses objetivos comuns é até o mais fácil. É a maneira de potenciar, digamos, a minha ação junto com vocês todos e conseguir esses elementos comuns. E eu aí vou ser muito franco, eu não tenho ainda
A resposta é uma pergunta que eu tenho feito muitas vezes em muitos lugares onde vou, para quais é que são, por assim dizer, os novos capítulos dos direitos progressistas que nós conquistámos no passado. Isto porque nos últimos anos vivemos um tal predomínio de políticas mais conservadoras, mais que atomizaram toda a gente e nos fizeram chegar a um ponto em que, por um lado, nós achamos que os direitos que havia a conquistar estão conquistados, mas estamos a viver vidas muito precárias neste momento. Mas tenho alguma ideia de quais é que seriam algumas coisas que as pessoas querem conquistar e querem conquistar agora. Por exemplo, desendividamento. E aqui não falo só de desendividamento do país, falo de desendividamento das pessoas. É importante para a nossa economia e é uma maneira de aliviar quem neste momento está muitas vezes em incumprimento. Quem está em incumprimento, por sua vez, o incumprimento daquelas pessoas que vão fazer empréstimos reflete sobre a banca. Muitas dessas pessoas estão endividadas por causa das casas e sabemos que em Portugal deveríamos ter um plano que tivesse a ver com ordenamento do território, recuperação dos centros das cidades, etc., que desse mais bom viver às pessoas. Outras coisas muito concretas. O país está cada vez mais idoso. No Brasil, há uns anos, fizeram uma Carta dos Direitos do Idoso, ou, se quiserem, uma Carta dos Direitos do Cidadão Sénior. Alguns destes direitos não custam dinheiro, mas agravam certos crimes de violência doméstica, por exemplo, de maus tratos em instituições, que é, para quem tem pais que estão às vezes em instituições em lares, é uma aflição, mais ou menos permanente, um medo, uma preocupação que a instituição possa não tratar bem os parentes que as pessoas lá têm, mas depois também garante alguns outros direitos de acesso à cultura, de acesso à saúde, de acesso à política, que especificamente por causa de haver uma população idosa que é maior, nós deveríamos prover. Depois um elemento que para mim é essencial, imagino, provavelmente para muitas pessoas possa não ser, mas sem o qual eu acho que não sairemos desta crise, que é transformar a União Europeia numa democracia. Enquanto nós elegermos os governos, mas depois não elegermos daí para cima nada, basicamente a União Europeia está nas mãos dos países mais fortes, dos interesses mais fortes e das instituições mais fortes. E, portanto, é absolutamente necessário, por exemplo, e democratizar passa não só por eleger a Comissão Europeia, por exemplo, mas passa por podermos coletivamente ir ao Tribunal de Justiça da União Europeia, que eu acho, por exemplo, se lhe perguntássemos, nos tinha dito que a Troika era ilegal e que aquilo que foi feito em Portugal era ilegal. Só que ninguém perguntou, porque neste momento só os governos é que têm acesso ao Tribunal de Justiça da União Europeia, que está injustiças que são cometidas sobre nós, as quais nós não podemos corrigir. Mas, francamente, essa é uma pergunta que tenho feito, é uma pergunta que me faço todos os dias, acho que ainda não temos a ideia de quais é que são as novas bandeiras progressistas que podem mobilizar hoje em dia gente, como mobilizaram há 100 anos atrás, como eram as 8 horas de trabalho, o direito a ser sindicalizado ou os votos para as mulheres. Podem ser bandeiras na área ambiental, por exemplo, que são importantes. Podem ser bandeiras na área global, da justiça na economia a nível global, mas estou certo que o trabalho que nós estamos a fazer é um trabalho preparatório de encontrar essas bandeiras que permitam mobilizar a gente. E a partir daí, com as dificuldades que tanto a Obra como a Margarida mencionaram, que são grandes, as pessoas aprenderão a fazer política conquistando coisas que elas desejam e que lhes dizem respeito. Embora eu não sou nada contra, pelo contrário, sou bastante a favor de que a política seja uma das coisas que se aprende nas escolas, mas tem que ser aprendida na prática. Porque, já agora para responder também, em parte, a uma coisa que o nosso amigo disse, ninguém acredita nos políticos porque os políticos são uma espécie de marcianos, de figuras exteriores, não é? Que a gente vê na televisão. E que dizem de vez em quando que é preciso dar confiança às pessoas. É uma das coisas que eu ouço os políticos voltam e meia dizerem e que me irrita bastante. Porque é um lugar comum na política e eles percebem que as coisas estão a escapar um bocado. É preciso dar confiança às pessoas. Ora, a confiança não se dá, a confiança constrói-se. Eu não posso dar confiança às pessoas. A confiança tem a ver com um processo em que as coisas vão correndo bem e à medida em que vão correndo bem, em que aprendemos a confiar na palavra do outro, naquilo que fazemos, em que as promessas são cumpridas,
as vozes são ouvidas, etc., aí cria-se confiança. Portanto, uma cadeira de política nas escolas, acho muito bem que não fosse só ciência política, que permitisse aos alunos eles próprios construírem, fazerem, terem ação política e assim sempre estão a trabalhar. Nós estamos a trabalhar juntamente com numa iniciativa da Assembleia da República, no Parlamento dos Jovens, e todas as escolas da região estão a participar. A iniciativa é boa, mas tem alguns vícios. Tem algumas coisas, sim. A primeira coisa é mandar os miúdos todos de fatinho e gravata. Não tivesse. Eu estou na coordenação de. Já vi, não acompanho de perto. Sim, mas eu acho que isso parte mais das pessoas que estão à frente dos projetos. Exatamente. Porque... Mas mesmo eles acham que o deputado, o comportamento do deputado, e eles não vão, preocupando-se menos com aquilo que discutem e com aquilo que é o conteúdo, preocupam-se com a forma. Portanto, casaco e gravata, logo, a começar. Começou já mal. Já começou mal. Se calhar os meus, por serem de rato de peixe, entenderam que não havia um dia de fato e gravata e não vão, mas já disseram. Mas todo o conhecimento do processo da eleição dos deputados é um projeto muito interessante. Eu reconheço que o Parlamento dos Jovens tem bastante utilidade e é muito interessante. E tem motivado bastante os nossos alunos lá na escola. Nomeadamente, nós tivemos lá a presença da senhora deputada Zoraida Soares, e eles bateram-se em discussão com ela sobre a temática que, por acaso, este ano é o ensino público e privado de desafios. E, portanto, foi mesmo um desafio debater uma coisa que nem os deputados se entendem na Assembleia da República, quanto mais os miúdos a discutirem. Mas eles têm têm já as suas medidas, as suas propostas e as suas argumentações para na Assembleia Legislativa Regional defender. Eu, por acaso, tenho, e eu ensino Sociologia Política, portanto, não tenho qualquer problema a esse nível. Acho que ensinar política, no caso de miúdos do básico, acho que é um bocadinho desperdício. Acho que há outras coisas que fazem falta. Por exemplo, haver, desde o tempo em que eu sou aluno do secundário, que se fala e que nunca foi implementada em Portugal em condições. Haver uma disciplina de educação sexual, mas de educação sexual, não é de educação sexual controlada pela Igreja Católica. Porque essa não se precisa. Portanto, que saiba que os meninos resultam de uma relação sexual entre homens e mulheres. E que não vem nem pelo Espírito Santo, nem pela cegonha, nem outras coisas do género. Mas ainda não há muito tempo. Estive numa sessão numa escola secundária, às vezes convidam para esse tipo de coisas. Eu lá vou fazer a minha participação cidadã e estava lá o geral do debate generalizou-se, até por causa da educação sexual, e dizia alguém, não há educação sexual aqui na escola. E dizia uma professora de moral, mas eu ensino nas minhas aulas, uma professora de religião moral e católica que ensinava aquela, dizer que devia ser uma educação sexual brilhante. Portanto, dizia para dar a bola. Exato, quer dizer, não, que ensina às pessoas como é que o corpo funciona. Quer dizer, é isso. Aliás, não era só isso. Na biologia, com certeza, claro. Porque na minha altura, na biologia, dava-se até a reprodução do coelho. Quer dizer, depois do coelho, já não havia mais reprodução. Não, agora já se dá a reprodução humana. Havia de facto, alguns... Apesar de tudo, está tudo interligar-se. Mas havia, só se dava a reprodução que é o coelho. Portanto, não se dava mais do que isso, porque... Mas, portanto, haver uma disciplina que ensina a participação e que ensina as pessoas a serem responsáveis socialmente, eu acho que há determinados conhecimentos que nós retiramos. Nós funcionamos de maneira análoga, quer dizer, vamos a um sítio e se sabemos que as regras daquele sítio são aquelas, podemos levar aquelas regras para outros lados. Portanto, não é preciso frequentar os passos todos. Exato. Mas eu, quando falava na disciplina, não tinha que ser uma coisa muito formal. Existem as aulas de cidadania que poderiam muito bem abordar questões
O grande problema deles, e daquilo que eu me tenho apercebido, é que eles próprios confundem a política com os partidos, quando a política não é os partidos. Os partidos fazem parte da política, mas não é só isso. Mas é como o Rui diz, o ensino da cidadania pela prática, às vezes até pode funcionar pior, até pode funcionar melhor. Por exemplo, não permitir que os papás deixassem os meninos às portas da escola e obrigá-los a fazer todos os dias 100 ou 200 metros a pé, acho que tinha mais efeito em termos de cidadania do que o resto. Porque as pernas, nós temos pernas para andar. Nós não precisamos de andar todo o tempo de carro. Portanto, dizer assim, não, ninguém vai deixar as crianças à porta da escola. E as crianças andam todos os dias 200 metros a pé. Não lhes faz mal nenhum. Bem pelo contrário. Até combate a obesidade infantil. Vai ser, que é um problema. Portanto, seria bom. Se calhar tem mais efeitos do que lhe ensinava aquele Parlamento, que é o Presidente da República, com 10 e 11 anos. E eles deviam perguntar assim, epa, que chatice, pá. Todos os dias, o meu pai, quer dizer, pode-me trazer aqui de carro, mas eu não. A escola obriga-me a ir a pé. Olha, para aprenderes que, de facto, não dá para todos. Como não dá para todos, e não se pode interromper o trânsito para todos, e há uns que não podem ter apenas esse privilégio, vais a pé, 100 ou 200 metros, pá, não faz mal nenhum. A democracia, no fundo, é um somatório de milhões de propostas totalitárias individualizadas. Não é. Eu não sei. Sabes, não. Eu percebi a provocação. Estamos a 100 metros, não há nisso, não é uma proposta totalitária. Não estou aqui, não tinha pensado numa proposta, o livro não vai passar para isso. A recepção estava aqui a pensar, de facto, se vocês estão a falar de problemas importantes, depois, cada um de nós, e eu, estou a pensar para mim, a escola é um problema importante, quer dizer, é evidente que não é o problema sexual da criancinha. Eu digo, portanto, eu estou-me a sentir em Bizâncio, cercado pelos otomanos, e a discutir no meio daquilo quase a ser tomado e quase a ser estrangulado, ou, enfim, eles não mataram outra vez, mas quase a ser convertido forçosamente ao islamismo e tal, ou morto, coisa assim, e estar a discutir o problema mas se calhar todos nós temos razão. Agora, há sempre as pessoas mobilizantes, não é? Que no caso são as pessoas que estão na mesa, não é? Os proponentes, esse aspecto de iniciativa, eu até deixei aqui quando falei ao bocado da autonomia digital, que para mim é fundamental, não é fundamental talvez para Bizâncio cercada, não é? Mas é fundamental para nós subsistirmos, quer dizer, e de maneira nenhuma, aliás, penso que só tem uma quinta biologicamente certificada e tal, e temos feito uma certa campanha, só para dar a importância que eu pessoalmente dou às empresas. E depois ponho nos ouvidos dos outros aquilo que é a minha sensibilidade. A minha sensibilidade faz-se no sentido de qual é a resposta de esquerda. Não vamos aqui estar a fazer confusões, porque neste mundo é mundo, que se calhar entre o Caim e o Abel havia uma esquerda, mas eu penso que o Abel era de esquerda e o Caim seria. É evidente que há alternativas e todos nós sabemos que em todos os momentos há uma alternativa popular e uma alternativa progressista e uma alternativa que é de continuar a deixar as coisas regular como estão. Com a diferença hoje em dia desta atuação no mercado. Mas, basicamente, é onde é que está a resposta que eu percebo. Isto que, para mim, é angustiante, quer dizer, porque não vejo uma coisa assim, até que podia até chegar ao ponto de entrar no fascismo, de uma proposta totalitária. Há uma certa vocação nestes momentos de adesão a propostas totalitárias. Aliás, começa a aparecer, não
votar X, mas há de facto já uma, na Europa presente, não é em Portugal, pelo menos descapotadamente, mas nós sentimos uma atração pelas coisas. Não, uma coisa a sério. Como se diz, o nazismo era revolucionário e era totalitário e tinha uma não se inseria dentro de uma proposta e portanto é esta que é o Feriver da ética, acho que não é uma acusação. Acho que não é uma acusação aos políticos, mas é a necessidade de qualquer proposta política de qualquer partido deve conter, quando dizem que o político, e estamos inteiramente de acordo, e acho que isso é inovador, quer dizer, o político deve estar sempre a responder, mas não responde aonde? Quer dizer, deve ser fixado uma determinada zona, não é? Responder nessa zona, quer dizer, aos coisas. Enfim, dá a haver modos faciendi disto rolar, mas agora tem de responder às pessoas e de responder e ter uma responsabilidade, um manual, quer dizer, da maneira que vai ficar a resposta, não estar a esconder. Mas espera lá, agora faço-te uma pergunta. Então, como é que queres uma coisa dessa? Se nós não temos, por exemplo, as formas de escrutínio que têm os países do norte da Europa, como a Suécia, não, estou a dizer, não. Eu dos partidos, Eu estou a dizer, num partido que se inicia, pode fazer esta proposta como modelo do seu trabalho. Mas também tens de ver aqui que há uma grande dificuldade. Quando há um consenso forte entre partidos diferentes, mas que estão alguns daqueles representados no Parlamento, que não se entendem quanto ao enriquecimento ilícito. Então. Isso talvez é da pública. Não, faço É verdade, é uma maneira, é verdade. A necessidade de ir para a rua, se as pessoas gritarem e sacarem aquela janinhosa e exigirem que haja uma clarificação da situação, se calhar os socialistas não tinham tanto o rabo nas pernas. Portanto, há uma necessidade de ir para a rua. Há uma necessidade de clarificar. O problema é muitas vezes a movimentação se fazer pela negativa. As pessoas movimentam-se contra qualquer coisa. Sim, mas tem-se, ao mesmo tempo, tem-se dizer o que é que pensamos que se faz acerca disso. Ou seja, o Dias Moreira está cá fora, o Sócrates estou fora dentro agora, mas deve ser. Sim. O Passos Coelho está cá fora, o Cavaco Silva está cá fora. E pá, esses gajos todos, e quase 200 concentrados dentro da Assembleia, porque devido o tráfico de droga, o tráfico de armas, o tráfico de seres humanos, tem implicações ali dentro enormes. As legislações proibitivas vêm de ir à sinecura e receber ordens. Não há equívoco. Ganham brutalmente, têm privilégios monstruosos. E depois chegam-nos aqueles apetites, que é o restaurante dos gajos e o bar dos gajos, que chega ao polvoneiro, que consola. Não fazem um caraço, não vão a lado nenhum, podem faltar, isso passa-se no Parlamento Europeu. Bastante. Então, quer dizer, passa-se em quem queira fazer assim, quer dizer, há bocado, por exemplo... Não, mas deixa-me só. Está bem, então. Pronto, eu sei que há muita gente empenhada, como também no nosso Parlamento há gente empenhada, e há gente que não está empenhada, e esses fins, e depois colam-se ao lado e recebem aqueles benefícios todos. Portanto, a primeira coisa era traçar um novo perfil da classe política. O que é ser político? Quais são as limitações? Como é? Quanto é que ganha? Para as pessoas começarem a perceber que estão falando com gente nova. Está tudo muito misturado, eu também vou ser como eu. E depois, claro, olha, entra já que vai me salvar do livro. Eu creio que, acima de tudo, é necessário que a política não seja vista como uma profissão, embora haja gente que faz política a tempo inteiro durante muitos anos e alguma bem, mas que seja possível a quem não deseja ter a política como profissão poder fazer qualquer coisa pelo seu país, ou pela Europa, também no caso, e depois voltar à base e fazer outro tipo de coisas. Já agora, só quando eu dizia que não é verdade, é porque
Eu vi no Parlamento Europeu, que já trabalhou muito em coisas muito importantes, há bocado falou-se do Mário Zunis, por exemplo, alguém que é eleito. Nós temos 21 pessoas no Parlamento Europeu, em 750. Portanto, Portugal está singularmente desprotegido. 21 deputados não dá para pôr sequer nas comissões mais importantes. A certa altura não tínhamos ninguém na Comissão de Transportes, por exemplo, tão importante para Portugal, não tínhamos ninguém. Veio um funcionário da Comissão Europeia, português, que estava prestes a apresentar-se, visitar os deputados portugueses. Eu já tinha 4 comissões, não podia aceitar mais, estava em liberdades, direitos humanos, direitos das mulheres, era um dos poucos homens lá, e cultura, que eram as áreas em que eu podia trabalhar, mas outros não. Bem, qual é que é? Se um tipo chega lá e diz, afinal não se faz nada aqui, vou embora. Quer dizer, deixámos de ter 21, passamos a ter 20. Mas também ninguém dá por assim. Mas é que dá. Quer dizer, ninguém está, acham as pessoas. Ele está a faltar votações. Não é? Um dia destes vai-se votar o Tratado Transatlântico dos Estados Unidos, que é uma coisa tão importante como foi a entrada da China na Organização Mundial do Comércio ou mais. Nesse dia, ele não vai estar lá, não sabemos como é que vai votar, e eu já vi no Parlamento Europeu votações perderem-se por um voto. E tratados internacionais são rejeitados por coisa que aqui da Assembleia da República nunca aconteceu. Portanto, há de facto muito trabalho a fazer. Mas, e se calhar um bocadinho também para ajudar a terminar, há bocadinho que estava a ouvir o que estava a dizer acerca do fascismo e dos anos 30. Eu acho que de uma maneira simples podemos dizer assim. Em épocas de crise e de grande confusão, que são épocas sempre de confusão, de uma enorme complexidade, as pessoas não sabem como se orientar em termos tão perturbados como os que foram os anos 30 e como são agora, como os nossos, as pessoas esperam simplicidade. Se não lhes trouxerem simplicidade esperta, vão pela simplicidade estúpida. Se a gente pensar ao mesmo tempo, nos anos 30, com um mês de diferença, o Roosevelt nos Estados Unidos explicava como é que ia funcionar a segurança social. $1 do trabalhador, $1 do patrão, vão para uma caixa e quando a pessoa estiver doente, desempregada ou houver uma questão de viuvez ou orfandade, a segurança social toma conta. Isto tem uma simplicidade enorme, é quase coisa. Bem, ao mesmo tempo, na Alemanha também havia um senhor a explicar que era tudo muito simples. Os judeus tinham culpa e era preciso acabar com fechar um parlamento, acabar com a política, etc. Felizmente, hoje em dia, a maior parte das populações da Europa pedem mais democracia e não menos. Portanto, nós ainda estamos a funcionar numa situação em que as pessoas desejam defender os seus regimes democráticos e não desfazê-los. Mas, de qualquer forma, os sintomas de desorientação são muito grandes. E, portanto, o nosso temor, a razão por que nós avançamos, precisamente, tem a ver com acharmos que, se não forem dadas respostas às pessoas, cada vez mais elas vão sussurrar um tipo de desânimo e depois de populismo agressivo que nós vemos por aí. Já sentimos, quando andávamos a recolher as assinaturas para o livro, muita gente respondia-nos que isto só ia lá à lei da bala. Quer dizer, estarmos a tentar conquistar qualquer coisa à chuva, na rua, enquanto as pessoas nos diziam isto, quer dizer, dava-nos a verdadeira dimensão da descrença que já existe a nível nacional. Conseguimos conquistar, apesar de tudo, algumas coisas. E agora, com outras organizações e com outras pessoas, estamos a tentar fazer um tipo de ação política que nos permita, num prazo muito curto que temos, impedir a continuação do tipo de governação que temos tido. E não só mudar o governo, como mudar de programa político e mudar o peso de uma nova maioria das eleições para a frente. Isso é uma coisa que em Portugal nunca se verificou, como dizia o senhor atrás, quer dizer, eu acho, de facto, acho que a esquerda e a direita fazem sentido. Acho que devemos falar para toda a gente. Eu sei que no livro, nas europeias, apesar do resultado honroso, mas modesto, tivemos de 2.2, tivemos gente de centro e de direita a votar em nós, mas não foram enganados. Não sabiam que estavam a votar na esquerda, isso era importante. Estavam em nós muitas pelas questões ambientais e ecológicas, não se sentiam representados, diziam, bem, é que eles são de esquerda,